Bom, uma vez que a gente já viu que o transtorno da ansiedade generalizada traz consequências físicas e psicológicas, a gente entende a importância que tem de saber fazer o diagnóstico e de tratar, para poder frear esse processo de adoecimento. Então vamos ver como é que se faz o diagnóstico através do DSM-5, o guia que é mais recente, que é o guia de 2013. Vamos lá. Então, a gente precisa preencher alguns critérios. Primeiro critério, ou critério A. Vamos lá. A ansiedade e preocupação excessivas, entre expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, tais como desempenho escolar ou profissional. Então, o critério A nada mais é do que a definição da preocupação que a gente tinha falado, é uma preocupação que tem que ser multifocal. Aí ele traz o critério temporal, critério de no mínimo 6 meses. Vamos lembrar que esses caras, é como se tivessem um temperamento ansioso. Em geral, eles trazem isso lá da infância, da adolescência. Eles demoram muito mais tempo para procurar o profissional do que os outros transtornos ansiosos, ou seja, fobia social, transtorno de pânico. Em geral, chega muito mais cedo para a gente do que aqui na ansiedade generalizada. Então, são pessoas que trazem um curso crônico, mas ele especifica aqui, olha só, pelo menos 6 meses de preocupação a maior parte do dia. Então, ele traz a definição de cronicidade como 6 meses. Tá? Então, estou preocupado há 2 meses. Bom, então tem que esperar, não cumpriu o critério temporal. Bom, vamos lá. Letra B, segundo critério que o paciente deve preencher. Vamos ver. O indivíduo considera difícil controlar a sua preocupação. Ou seja, aqui no critério B, é só uma daquelas características fundamentais da preocupação, que é o fato de ser difícil de controlar. A preocupação invadindo lá, os pensamentos dele a todo momento e ele não conseguindo controlar esse padrão. É um paciente que às vezes você, o esposo, a esposa, não consegue ver um filme comigo, não consegue ter uma conversa, é sempre falando que tem que fazer aquilo, tem que fazer outro, tem que pagar fulano, tem que fazer aquilo. É uma pessoa que as preocupações ficam invadindo, não consegue controlar as preocupações. Então, o critério B também, nada de novo pra gente. No critério C, a gente já traz algumas coisas novas. Vamos ver aqui. Então, o critério C, ou o terceiro critério, vamos ler aqui. A ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais dos seguintes dos 6 sintomas. Sendo que se for criança, é um sintoma só, tá, pessoal? Então, um dos detalhes que a gente traz aqui para diferenciar a ansiedade patológica da ansiedade que não é patológica é que na ansiedade normal, muito dificilmente o indivíduo vai ter sintomas físicos. Na ansiedade generalizada já é mais comum. E o DSM pede para que tenha pelo menos 3 desses sintomas que nós vamos ver agora, para a gente poder dizer que é ansiedade generalizada. Então, vamos ver quais são esses 6, tá? Então, o primeiro deles é a inquietação ou a sensação de estar com nervos à flor da pele. Então, um cara que muitas vezes pode estar referindo a um padrão de estresse, mas a inquietação é uma coisa dele não conseguir ficar parado. Ele não consegue ficar sentado num lugar durante muito tempo. Ele pega o celular, ele fica mexendo, ele está balançando as pernas, ele levanta e pega um copo d'água e volta. Ele não consegue ficar focado, sentado, parado muito tempo. É uma característica também do TDAH, mas aqui essa inquietação vem de uma apreensão, de uma angústia. Ele está apreensivo e não consegue ficar muito tempo parado. Pode vir também associado, pode vir representado por sintomas motores como tremor. Então, primeiro critério, inquietação. Segundo critério dos 6, a fatigabilidade ou a fadiga. Então, são pacientes que eles, por estarem muito tensos, muito apreensivos, não conseguem dormir bem, tem uma insônia de meio, ou seja, o sono picotado, ou uma insônia inicial, muitas vezes, e essa apreensão gera uma fadiga. No dia seguinte ele está cansado, queixa de cansaço. Não aguento fazer muita coisa não. O que faz com que muitas vezes ele vá no final do dia, em vez de fazer exercício físico, ele vai tomar um álcool para tentar dar uma relaxada. É muito comum que esses pacientes se automediquem com álcool. Então, notem que a fadiga também é presente nos estados depressivos. Tá? O achado mais comum na depressão, 97% das pessoas, é fadiga. Então, são sintomas que se sobrepõem. A gente vai falar disso mais no diagnóstico diferencial. Então, segundo critério, fadiga. Terceiro critério é sensação de dificuldade de se concentrar, brancos de memória. Então, notem o seguinte.
Para que a nossa cognição funcione da melhor maneira, cognição a gente já viu, né? A capacidade de aprender alguma coisa. Para que a nossa cognição funcione da melhor maneira, que o foco, a concentração estejam bons, você precisa estar, vamos pegar aqui uma escala do 0 ao 10, né? Você tem que estar aqui, tem que estar equilibrado. Nem aqui para o lado do 0 da sonolência, né? E nem aqui para esse lado de estar num estado hiperexcitado. Tem que estar bem equilibrado. O sistema nervoso central, ele não pode ter um excesso de adrenalina, ele não pode estar assim... É a mesma coisa do cara usar cocaína, que a noradrenalina vai lá para níveis muito altos. Ele fica muito hiperestimulado, ele não consegue se concentrar, não consegue focar, né? Então, quando a ansiedade está muito alta, que a gente tem muita nora, a gente não consegue focar bem, não consegue se concentrar. Outra coisa que acontece são os brancos de memória. Então, não estou lembrando minha memória está uma porcaria, doutor, não dorme bem, não está conseguindo dormir, ter um sono bom, bem regenerador. E o sono bem regenerador é fundamental para que a cognição funcione bem. Por fim, não vamos nos esquecer que benzodiazepínicos, tarja preta, que essa galera gosta de se automedicar com benzodiazepínico, álcool, isopidem, são coisas que destroem a memória também, né? Então, perguntar se o paciente está fazendo uso. Em geral, esse branco de memória vem de muitos fatores, do uso das substâncias, do sono mal dormido e da própria ansiedade. Então, memória ruim, brancos de memória, concentração ruim, são um dos critérios diagnósticos aqui para o TAG. Uma outra característica marcante no TAG, que eu havia esquecido de falar, é a irritabilidade. Então, doutor, está muito irritado, ó. Tudo que eu falo dá patada, anda mal-humorado, discute no trânsito, muito irritado, pavio muito curto. Então a irritabilidade é um traço importante no TAG. Quinto sintoma, tensão muscular. Então são pacientes... Quando a pessoa está tensa, ela se contrai, não é? Ela se contrai. São pessoas que elas ficam muito tensas, muito contraídas nessa região aqui, sobretudo. Por isso a dor de cabeça, muitas vezes, com radiação para essa região aqui, né? Essa região cervical aqui, eles se queixam muito de dor aqui. Dores nas costas, pode ficar lá pressionando a mandíbula contra a maxila e fazer dor na TM e bruxismo à noite também. Mas essa tensão muscular, que muitas vezes leva a dores musculares, é muito característica do TAG. E aí tem uma medicação que eu vou falar lá no final para vocês, que eu acho que vai muito bem quando a gente tem a ansiedade associada à dor. Sexta característica e última, o sono perturbado, o sono inquieto. Então, esses pacientes, eles, via de regra, têm uma insônia inicial, que é uma demora para pegar no sono, né? Ele deita e ele fica fritando, pensando, rolando de um lado para o outro, pensando nas coisas que tem que resolver, as preocupações do dia a dia, preocupações com o emprego, isso vem na cabeça dele. É fundamental aqui, muito importante, higiene do sono. Então, esse cara, se ele começa a passar de 15, 20 minutos desse jeito, tem que levantar, tentar tirar a cabeça da preocupação, ler um livro, né? Fazer alguma coisa para poder desligar. Ele gosta muito das meditações guiadas, tem alguns aplicativos que têm meditações guiadas. É preciso tentar desligar o cérebro dele das preocupações para que ele volte a dormir, né? Tem toda uma questão de higiene do sono que nós vamos ver em outro momento aqui, tá, pessoal? Bom, então, além dessa demora para pegar no sono, muitas vezes ele fica com um sono partido. Dorme, acorda, dorme, tá? A preocupação atrapalha a arquitetura do sono. Então ele fica acordando, às vezes acorda e pensa nos problemas, né? Então essa perturbação do sono, e aí gera, óbvio, no dia seguinte sonolência, fadiga, a função cognitiva não fica legal. Então essa perturbação do sono é a sexta característica das 3 que a gente precisa ter preenchidas. Critério D é um critério óbvio. Vamos lembrar, pessoal, temos que preencher todos os critérios aqui, tá? Se um deles não for preenchido, a gente não pode codificar o cara como TAG, tá bem? O critério D, o quarto critério, é um critério óbvio, simplesmente óbvio. É obrigado que ele tenha algum tipo de comprometimento físico, emocional, social, profissional. Não existe o cara ter TAG e ser tranquilão. Pô, e aí, como é que tá, ô TAGzão? Não, tô tranquilo, minha vida tá boa, não tem... Não, isso não existe. A ansiedade, para ela ser patológica, ela tem que comprometer a vida do cara em algum sentido, tá? Então vamos olhar aqui o critério para a gente ver como é que é. Então, a ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, o critério D é um critério simples, um critério muito claro, né?
Passamos então ao critério E, esse que é o mais tenso, muita calma nessa hora, que o filho chora e a mãe não vê. Vamos ver com calma esse critério aqui, tá? Vamos ler primeiro e aí a gente passa para esmiuçar ele um pouquinho. Vamos lá. A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância. Por exemplo, drogas de abuso, medicamentos ou outra condição médica, como por exemplo o hipertiroidismo. Então, vamos lá, galera, vamos esmiuçar isso devagarinho. O TAG, para ele ser TAG, ele tem que ser primário, ou seja, é uma coisa que surge porque surge. Ele não pode ser secundário a alguma outra coisa que esteja causando ansiedade. Senão ele é um transtorno ansioso causado pela doença ou pela droga, enfim. Então a gente tem que afastar isso. Em geral, durante a anamnese, isso é muito simples. Você vai conversar com o cara, ele tem aquele padrão de ser ansioso desde novo, de que tinha diarreia para fazer prova, ou de que era muito preocupado. Ele tem aquele padrão crônico. Tá? Em alguns momentos, você vai ficar meio na dúvida. Peraí, porra, essa ansiedade está surgindo agora com 30 anos, cara, nunca teve nenhuma ansiedade? Pode acontecer. Essa ansiedade está surgindo com 50 anos, é muito pouco comum, pode acontecer. Agora, quando acontecer um surgimento assim que você acha esquisito, ou quando o cara não responde ao teu tratamento, quando ele é refratário ao tratamento, você tem que falar, pô, cara, deve ter alguma coisa errada com esse cara. De toda forma, se você não precisa solicitar exames no momento para fazer esse diagnóstico, tá? Agora, se você suspeitar de uma cronologia atípica ou de uma sintomatologia atípica, é de bom tom que você peça alguns exames para afastar algumas doenças que podem causar ansiedade. Agora, substâncias e medicamentos, durante a anamnese você vai entrevistar e você vai saber se o cara usa ou não. Queria comentar um pouquinho com vocês sobre isso, porque isso é muito comum na prática médica. Então, em primeiro lugar, álcool. Álcool é uma substância que é um depressor do sistema nervoso central, que apesar do efeito euforizante, ele é um depressor, então ele relaxa, ele deixa o cara relaxado. E os pacientes com TAG é muito comum, galera, na minha prática. O cara bebe, tem vontade de beber todo dia. Por quê? Porque ele acumula tensão, estresse e aquilo dá uma relaxada nele. Só tem o seguinte, e também para ajudar a dormir. Só que o álcool ele é um indutor do sono, ele ajuda a dormir? Ajuda, mas ele piora a arquitetura do sono. Então ele não é bom pro sono de uma maneira geral. O cara no dia seguinte acorda meio quebrado, não acorda bem com o sono do álcool. E outra coisa é que o álcool, durante a intoxicação, ele traz sim um relaxamento. Mas no dia seguinte, o organismo do cara vai pedir aquilo de novo. E aí ele não vai beber na hora do trabalho. Então é um momento onde você tem um rebote. Então eu sempre falo isso para os meus pacientes. Ó, posso beber, doutor, não sei o quê? Eu sempre explico a relação da bebida com os antidepressivos, mas sobretudo explico a relação da bebida com a ansiedade. Que no dia seguinte a gente pode ter um rebote, ele pode ter até um ataque de pânico, dependendo do nível de ansiedade dele, tá? A primeira droga que eu queria falar com vocês era o álcool. A segunda droga que eu queria falar com vocês era a maconha, porque a maconha também é muito utilizada pelas pessoas que têm TAG. Por quê? A maconha, ela dá uma chapada no cara via de regra, né? Tanto é que existe lá um efeito colateral que é descrito no Kaplan, tudo bem, é até um pouco controverso, mas eu acredito nisso, que é a síndrome amotivacional. O garoto não tem motivação para nada, não tem vontade de fazer nada porque fuma muita maconha. Acontece isso. A maconha deixa o cara num estado mais, né, que é o que o TAG quer, um estado. Agora, a maconha, primeiro, a gente não sabe a quantidade de THC que tem naquela maconha. THC é um dos princípios ativos, é um dos canabinoides que é ansiogênico, ou seja, ele pode ter uma bad trip, uma reação, um ataque de pânico, pode piorar durante a intoxicação, pode piorar. E o pior, no dia seguinte, ainda que tenha muito canabidiol, que é uma substância ansiolítica que tem lá, né? No dia seguinte você pode ter um rebote, ele pode ficar até bem ali chapado no momento que usou, no dia seguinte ele está pior. Então eu sempre sugiro para os meus pacientes, eu desencorajo meus pacientes a usarem álcool e a usarem maconha. Melhor, ele muitas vezes vai ter que trocar isso para alguma coisa, a melhor coisa que ele pode fazer é tentar trocar isso pelo exercício físico. Bom, além das drogas de abuso, existem muitas medicações. Aqui dentro da psiquiatria, eu queria pontuar algumas para vocês. Uma delas é o antidepressivo. A gente sabe que os antidepressivos, eles levam 4 semanas para começarem a fazer um bom efeito. Não só eles levam esse tempo para fazer um bom efeito, como é um momento onde você pode ter uma piora paradoxal dos sintomas ansiosos. Então, os antidepressivos, sobretudo, já falei com você, escitalopram e fluoxetina, são medicamentos que podem piorar muito a ansiedade nos primeiros dias
né? Sobretudo se começados em doses mais altas. Antidepressivos no início do tratamento. Uma coisa aqui que eu vou pontuar para você, que pouquíssima gente fala e tem poucos estudos também, mas que eu vejo muito na minha prática, Zolpidem. O Zolpidem é um indutor de sono que as pessoas amam. Por quê? Porque ele tem curto período de ação. E dizem que não causa dependência, mas causa dependência. Eu tenho mais cuidado na minha prática com o Zolpidem do que com os próprios benzodiazepínicos. Então o Zolpidem é uma medicação que a gente tem que ter muito cuidado e eu vejo muito meus pacientes com TAG apresentarem uma angústia no dia seguinte ao uso de Zolpidem. Eu já melhorei, eu já zerei a ansiedade de alguns pacientes que mesmo com doses terapêuticas de antidepressivo, vinham mantendo uma angústia desagradável no final do dia, um sentimento péssimo. Só de suspender o Zolpidem, eu resolvi a angústia desse cara. Então, muito cuidado com o Zolpidem para o TAG, a segunda droga que eu queria falar com vocês. E aí existem vários outros medicamentos, corticoide, né, galera? Corticoide para a gente é um inferno, porque corticoide faz depressão, faz mania, faz psicose e faz ansiedade. Então, você que tem um colega reumato, nefro, que faz muita pulsoterapia com corticoide, volta e meia eu tenho um colega nefro, reumato, me encaminhando paciente que fez efeito colateral pelo corticoide. Então, outras substâncias, como por exemplo a carbamazepina, é uma substância que pode induzir com maior frequência a ansiedade, apesar de que, vou ser polêmico aqui, porque a carbamazepina é uma droga que não é indicada, não tem estudo para ansiedade generalizada, mas alguns pacientes meus melhoraram com carbamazepina dos sintomas ansiosos. Então, outras substâncias que eu queria comentar com vocês aqui, toda substância simpático-mimética, como por exemplo, medicações para asma, né, que vai ativar lá o sistema adrenérgico. Então, além desses medicamentos para asma, temos cafeína. Quem toma muito café de dia pode ter mais sintoma ansioso no final da tarde. Cafeína, efedrina, que tem esses pré-treinos, a efedrina também é péssimo para a ansiedade. Então, temos uma porção de medicamentos que são passíveis de causar sintomas ansiosos. O que eu te sugiro? O cara começou uma medicação recentemente, começou a piorar ou desenvolver o TAG, você vai na bula lá, procura nos artigos, vê se tem alguma coisa que possa indicar que esse paciente possa estar desenvolvendo um TAG medicamentoso. Estou deixando aqui nesse slide algumas medicações que mais comumente podem fazer sintomas ansiosos. Ainda que na temática da psiquiatria, a bupropiona, galera, eu não entendo por que muitos colegas prescrevem bupropiona para ansiedade. Não faz o menor sentido. A bupropiona, inibidor de recaptação de noredopa, piora a ansiedade do camarada. Não faça a bupropiona se ele estiver com sintoma ansioso descompensado. Do mesmo jeito que o metilfenidato, a ritalina, o Venvance, as anfetaminas, que tem um mecanismo fisiopatológico muito parecido com a bupropiona, que é a inibição de recaptação de noredopa. Uma outra medicação que eu queria conversar com vocês são os antipsicóticos, o Plasil também, né? Enfim, que geram muito mais uma síndrome extrapiramidal, que é a acatesia, aquela inquietação desesperadora medicamentosa, do que a ansiedade. Então esses são os medicamentos dentro da psiquiatria que eu acho mais importante a gente abordar. E por fim, falamos dos medicamentos, das drogas e as doenças que podem levar a sintomas ansiosos. Então, se você está com um quadro atípico, um quadro refratário, um paciente que você está suspeitando que seja secundário, é interessante que você investigue, por exemplo, eletroencefalograma, porque muitos pacientes com epilepsia de lobo temporal podem apresentar um padrão de ansiedade generalizada. Eletrocardiograma também, doenças coronarianas, arritmias, né? O que eu acho que é mais importante na real é o TSH, o T4 livre e os eletrólitos. Então, o pessoal da endocrinologia está mais habituado a ver sintoma ansioso secundário, porque hipertiroidismo, né, você tem que investigar obrigatoriamente, é o mais comum deles. Hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, doença de Cushing, feocromocitoma. Eu já tive um paciente quando eu era residente de clínica médica que ele estava internado com suspeita de feocromocitoma e ficava tendo ataques de pânico o tempo inteiro, né? Então, feocromocitoma. Hemograma é importante pedir, porque algumas anemias carenciais, como por exemplo B12, podem causar sintomas de ansiedade generalizada. E eu acho que é válido também você investigar a parte pulmonar, né? A paciente com DPOC muitas vezes tem sintomas de ansiedade generalizada. Critério F, sexto e último critério, a gente acabou de excluir as causas orgânicas, medicamentosas e drogas, e agora temos que excluir também as causas psiquiátricas de ansiedade. Então, critério F, nós vamos simplesmente excluir as causas psiquiátricas. Então, vamos lá.
A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Por exemplo, a ansiedade ou preocupação quanto a ter ataques de pânico no transtorno de pânico, avaliação negativa do transtorno de ansiedade social, contaminação e outras obsessões no transtorno obsessivo-compulsivo, separação das figuras de apego no transtorno da ansiedade e separação, lembranças de eventos traumáticos no transtorno de estresse pós-traumático, ganho de peso na anorexia nervosa, queixas físicas nos transtornos de sintomas somáticos, percepção de problemas na aparência do transtorno dismórfico corporal e tem uma doença séria no transtorno de ansiedade doença ou conteúdo de crenças delirantes na esquizofrenia ou transtorno delirante. Ou seja, muitas doenças psiquiátricas cursam com preocupações que são secundárias àquele transtorno. O paciente com transtorno de pânico, ele vai estar muito preocupado com o medo de ter um novo ataque de pânico ou a consequência de ter um novo ataque de pânico, como, por exemplo, infartar. Paciente com ansiedade social, ele fica muito tenso, muito preocupado em interagir socialmente. Paciente com hipocondria, ansiedade e doença, fica muito preocupado com contrair uma doença. São preocupações monotemáticas, que a gente havia falado. Então aqui você tem que investigar se essa preocupação não é específica no toque, por exemplo, né, que a gente vai falar daqui a pouco na parte de diagnóstico diferencial. Então, o mais importante aqui é você ver de onde vem essa preocupação. Se é uma preocupação multifocal, em vários campos, ou se ela é específica, derivada de um outro transtorno mental. Bom, e por fim, para a gente fechar essa parte de diagnóstico, eu queria falar de alguns sintomas que não estão listados propriamente lá nos critérios diagnósticos, mas que são muito comuns aqui. Bom, nas crianças é muito comum a sintomatologia de dor. Ah, mamãe, não quero ir para a escola, não, estou com dor de barriga. Isso é uma sintomatologia. São crianças que são muito preocupadas com as tarefas, com as escolas, com a desenvoltura na escola, na prova, pode ter diarreia também, mas que tem muito essa queixa de dor no estômago. Não deixa de ir para a escola por dor de barriga. Essa é uma sintomatologia que eu queria falar com vocês. Uma outra coisa que eu queria falar é a síndrome do intestino irritável. Nossa, aqui tem uma associação muito importante. Então, o intestino irritável, ele oscila diarreia com constipação, pode ter um padrão só de um ou só de outro também, tem dores, tem gases, né? Tem uma terapêutica que é difícil e estamos estudando muito nessa última década os probióticos, a relação do eixo intestino cerebral. Estou preparando uma aula para colocar no YouTube só sobre isso, para a gente poder ficar por dentro desse assunto. Então, muitos probióticos já estão sendo estudados no tratamento da ansiedade. Bom, além do intestino irritável, os sintomas somáticos em geral, como tremor, sudorese, pessoa que sua muito, e a própria diarreia, não necessariamente no intestino irritável, mas uma diarreia de quando a pessoa fica nervoso. E, por fim, alguns quadros que são muito comuns, a asma, DPOC, queria chamar a atenção aqui de mais dois, a síndrome de Sjögren e a doença de Graves. São doenças que estão mais intimamente relacionadas com a ansiedade generalizada.